Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em dois textos, a princípio em Gênesis, capítulo 3, verso 19, e depois em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Eu vou esperar vocês abrirem a Bíblia, né? Apesar do telão ali já ter apontado, é bom que a gente pratique discorrer a palavra de Deus, reconhecer o texto, conferir as diferentes versões, ler cada palavra, grifar, porque isso que significa estudar. É através desse movimento que o Senhor fala conosco. Então, Gênesis 3,19 diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, escrito pelo rei Salomão, diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Então, queridos, esses dois textos, eles concordam em uma verdade, em uma realidade que todos nós temos em nossa caminhada de vida, que é a morte. O pó volta à terra, porque somos pó. Em Gênesis 3,19, Deus está tratando com Adão e Eva, com a humanidade, por conta do pecado, da desobediência. E nesse tratar, Deus está dando a Adão, né, o julgamento, porquanto o que você fez, o resultado é que você vai voltar ao pó. Você vai comer com dificuldades, você vai trabalhar, vai ter que trabalhar, com o suor do teu rosto vai comer, até voltar ao pó. Então, desde a queda do homem no jardim do Éden, a morte é uma realidade na vida humana. A morte é uma realidade na vida, na experiência humana. A morte se tornou o fim, marcou o fim da vida. Somente no final de tudo é que ela será aniquilada. E está escrito isso em Apocalipse, verso 21, 4, também em 1 Coríntios 15. Enquanto isso não acontece, o homem é, por vezes, atormentado pelo medo da morte. Um médico, um legista, ou um médico de qualquer outra especialidade, quando vai atestar a morte, ele coloca lá no atestado: morreu por causas naturais, morreu por doença YX, morreu por acidente, por trauma físico, enfim, por arma de fogo, enfim. Mas a Bíblia diz que a causa da morte é o pecado. A Bíblia afirma em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. A consequência por o homem ter feito o que fez é morrer fisicamente e morrer espiritualmente. Nessa semana nós tivemos, né, como todos os anos, dia 2 de novembro é comemorado o dia de finados, o dia dos mortos, né? Dia que as pessoas vão aos cemitérios, fazem homenagens aos seus entes que morreram, que já passaram, que marcaram suas vidas. Há homenagens de todo tipo. Há pessoas que exageram nessas homenagens e há pessoas que fazem homenagens justas, lembranças justas. Tá? Essa data foi instituída pelos papas no ano 600 depois de Cristo, né, porque havia uma festa pagã chamada Halloween, que ainda há. Era outro nome, depois foi colocado este nome, que prossegue até hoje. E aí a Igreja Católica, para diferenciar, instituiu o dia 2 de novembro, já que o Halloween é 31 de outubro, instituiu o 2 de novembro para que se tornasse o dia de celebrar
os mortos. Só que, na intenção dessas pessoas, para alguns, celebrar mortos é adorar a esses mortos, adorar os seus entes que passaram, como se eles pudessem fazer algo por si. Para outros, é orar e fazer sacrifícios para que eles saiam do lugar onde estão e vão para um lugar melhor. Para quem acredita, né, no purgatório, para quem acredita que rezar, que fazer missas, que fazer uma série de sacrifícios possa fazer alguma diferença na vida de quem já morreu. Mas será que nós, como cristãos, a nossa atitude, a nossa postura frente a esse tipo de comemoração, podemos dizer assim, poderia ser a mesma? Será que a gente vai ter esse mesmo comportamento? Claro que não. Como cristãos, a gente vai ter, sim, choro, saudade, homenagens, porém, a morte física define o futuro de cada um. Porque existem dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual. A morte física é quando o corpo, que é falível, perde as suas funções vitais, separa-se dele a alma e o espírito, como diz aqui em Eclesiastes 12, né? O pó, que é o corpo físico, volta à terra, e a alma e o espírito voltam para Deus. Quando isso ocorre, naturalmente, os parentes realizam o funeral, quando conseguem resgatar o corpo, que há acidentes, há tragédias que não permitem. Mas as pessoas fazem um funeral mesmo com a ausência do corpo, e é natural que se faça. A homenagem é justa. Porém, independente da religião, né, que se confesse, a morte vai ser sempre ter o seu momento de homenagem e de choro e de luto. É um momento de lembranças, de saudades e reflexões. Esta é a morte física, é quando o corpo se separa de entre os vivos. A morte espiritual é a situação que ocorre quando alguém, não confessando a Cristo como Salvador, morre fisicamente e tem o seu futuro definido para longe de Deus. Não é? Todos somos destinados à morte física, mas isso não significa que sejamos destinados à morte espiritual. E eu leio 1 Timóteo 2, verso 3 até o 4, eu gostaria que fosse colocado ali, que vai referendar isso. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos sejam o quê? Salvos. Portanto, a vontade de Deus é que todos nós sejamos destinados à vida e não à morte espiritual. A salvação é que faz essa diferença, essa distinção. Então, a vontade do Senhor é que sejamos salvos. Porém, quem não se arrepende em vida tem a sua situação espiritual definida com a morte espiritual. É a morte do ímpio. Há um texto em Isaías, não anotei aqui a referência, que diz que para o ímpio não há paz. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não se converteu, que em sua vida abandonou os preceitos do Senhor, viveu a revelia da vontade de Deus, não obedeceu aos princípios da palavra do Senhor e morreu sem arrependimento dos seus pecados. Implica dizer que essa pessoa é ímpio e o seu destino é o inferno. Obrigado, minha irmã. Para os perversos não há paz, diz o Senhor, Isaías 48, 22. E também Hebreus 9, 27 vai referendar essa verdade. Hebreus 9, 27 vai dizer: como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O juízo é essa separação de Deus, é a morte espiritual. É quando Deus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço, sejam destinados ao inferno.
Mas existe, e a Bíblia não esconde isso de ninguém, ela é taxativa. Apesar que a religião aí informa que as pessoas poderão ter uma segunda chance após a morte, vão para um purgatório e depois poderão sair de lá para ir para o céu, para ir para o paraíso. E há outras que dizem outras coisas, né, semelhantes. Porém, a Bíblia é taxativa, é enfática. Ela afirma que a morte do homem sem Deus é triste, é sem misericórdia e é eterna. Porém, a nossa alegria é que a morte do justo, para Deus, é um descanso. Salmo 116, verso 15. A Bíblia vai dizer que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor vê com bons olhos, Ele se alegra, porque o santo, ele pode morrer de morte natural, de morte trágica, porém, é preciosa, qualquer forma de morte é preciosa aos olhos do Senhor. A gente, como humanos, com a fraqueza da nossa vida, a gente se emociona, a gente se exaspera até, a gente pede até justiça sobre o que ocorreu com um santo, com um justo, mas sempre essa morte física de um justo é maravilhosa, representa um descanso. Ainda em Apocalipse 14, verso 13, João escreve que felizes são os mortos, ou bem-aventurados em outra versão, que desde agora morrem no Senhor, os justos. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, a morte do justo é preciosa, é engrandecida pelo Senhor. E a gente pode falar, pelo menos, de dois exemplos. Um citado por Jesus e o outro vivido junto com Jesus. Jesus falou uma história chamada de o rico e Lázaro. O rico era um homem opulento, rico, como o nome já diz, como o apelido já diz, tinha muito dinheiro, porém, ele não tinha comunhão com Deus. Enquanto havia Lázaro, um mendigo, que mendigava ali aos pés da mesa do rico, os dois morreram. E aí a Bíblia narra que Lázaro estava nos braços, no seio de Abraão, enquanto que o rico estava já sofrendo as angústias do inferno. E aí o rico, levanta os olhos e fala para Abraão: permita que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos, molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí Abraão diz: olha, há um abismo entre nós e vós, recebeste teus bens em vida, Lázaro os males, aqui ele será consolado e você vai ficar em tormentos. E aí ele tenta ainda argumentar, permite que Lázaro volte e vá falar com os meus parentes, para que eles não venham para cá. E Abraão ainda diz: eles têm a lei e os profetas, ou seja, tem a pregação da palavra, e se eles em vida atenderem, o destino deles será diferente do seu. Então, nessa palavra nós temos um justo que foi destinado ao descanso e um ímpio que foi destinado à morte eterna. E na outra história que eu lembro, quando Jesus estava na cruz, dois ladrões, um à direita, outro à esquerda, naturalmente, não sei qual dos dois, a Bíblia não relata, mas um dos dois caçoou de Jesus, blasfemou, desdenhou: se és justo, és santo, desce da cruz e livra nós também, enquanto que o outro do outro lado, imagino que a direita, posso pensar assim, disse: olha, ele é justo, ele não merecia estar aqui, nós sim pelo que fizemos. E aí ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece a Jesus como Salvador. Ele estava à beira da morte. Talvez daqui a 1 hora ou 2 ele já estaria morto, mas antes de chegar essa hora, ele teve a oportunidade e ele agarrou a oportunidade.
ele disse para Jesus: lembra-te de mim. E a resposta de Jesus não é outra, nunca é outra. A resposta de Jesus é sempre de abraçar. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto que para o outro, né, a palavra de Deus já diz: o que ele fez sem arrependimento é destinado ao inferno, ao juízo. Então, naquela situação também temos dois, um ímpio e um justo, um que se tornou justo, apesar do que fez em vida, né? Porque justos nós não somos pelas nossas obras, somos justos porque fomos justificados por meio da graça do nosso Salvador. E ali ele se tornou justo e foi levado ao paraíso, conforme Jesus prometeu. A nossa grande esperança, amados, nesse discurso sobre morte, é que Jesus venceu a morte. Cantamos um hino, né, que falou sobre isso. A nossa esperança em relação à morte, tanto física quanto espiritual, é que Jesus venceu a morte e nós vamos vencê-la também. A física vai acontecer, para uns, talvez para outros não, conforme o momento que Jesus voltar. Para muitos já aconteceu, mas ela foi apenas um instrumento para levar-nos para Deus. Para todos os outros que já morreram, ela foi esse instrumento. Jesus também morreu fisicamente, mas ressuscitou e, com isso, venceu a morte. No capítulo 15, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele escreve um longo capítulo, 58 versículos, para rechaçar um ensino que estava sendo divulgado, um ensino errado, uma distorção da palavra naquela igreja de Coríntios. Aliás, a igreja de Coríntios é uma grande lição para nós, porque muitas coisas erradas eles fizeram e Paulo ali corrigiu nas suas 2 cartas. E naquele capítulo ele estava fazendo uma defesa da ressurreição e demonstrando a ressurreição de Jesus. Ora, se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, não vale de nada o que estamos fazendo aqui, ele diz. Então, abandonem esse pensamento errado. Jesus ressuscitou e, portanto, todos nós vamos ressuscitar. Todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar também. E aí ele descreve a longa defesa a respeito do fato que Jesus ressuscitou. Ele diz isso no versículo 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ele prova, ele disse, foram várias testemunhas. Pedro viu, João viu, Tiago viu, 500 pessoas viram, eu vi. Paulo diz, eu vi Jesus ressurreto. Ou seja, várias testemunhas, é um fato. Tentaram até esconder esse fato, né? A gente vai ver lá nos últimos capítulos de Mateus, quando os guardas foram subornados para que não contassem que Jesus não estava lá porque ressuscitou, e sim porque os discípulos roubaram o corpo, mas não vingou isso daí, porque Jesus apareceu vivo. Várias pessoas viram e ele ressuscitou, ou melhor, ele foi assunto aos céus corporalmente. E Paulo afirma, Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele foi feito a primícia dos que morrem. Ou seja, para que nós tenhamos a garantia da ressurreição após a morte física, Jesus ressuscitou primeiro. Né? Jesus ressuscitou e, com isso, ele conseguiu trazer para nós a garantia dessa grande verdade, que é uma das doutrinas centrais do Evangelho, a ressurreição. E o apóstolo ainda diz no capítulo 15, versículo 54 até o 57, tragada foi a morte na vitória. Olha, Paulo é incrível, como Paulo ele se expressa algumas vezes. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguilhão, que ele usa aí, a palavra aguilhão, é um instrumento
longo, tipo um pau com uma ponta de ferro, que era usado para guiar os bois, estocar o boi para o boi ir para aqui, para acolá. Ou seja, aguilhão representa um instrumento de poder, de dominação, para dizer, você vem para cá, você vai para lá, e assim era para conosco, né? O pecado nos destinava à morte, tinha poder sobre nós, a morte tinha poder sobre nós por conta do pecado, mas o Senhor, a partir da sua ressurreição, ele venceu a morte. E o apóstolo questiona, onde está o teu poder de infligir dor ao homem, ó morte, visto que o nosso Senhor venceu você. Glória ao nome do Senhor. Ainda no livro de Isaías, o profeta, o capítulo 53, quando ele vai descrever profeticamente sobre o sacrifício de Jesus, lá no versículo 12, o último versículo daquele capítulo, o profeta diz que ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, ele venceu a morte, venceu o pecado e estendeu a nós essa vitória. E Jesus mesmo disse, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu morro, sim, mas eu ressuscito, porque eu venci. Então, amados, ao invés de celebrarmos a morte, se por acaso algum de nós faça isso, ao invés de celebrarmos os dias de finados, nós, como verdadeiros cristãos, né, vamos celebrar a vida, a ressurreição, o poder de Jesus sobre a morte. Jesus venceu a morte. Ainda o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 15, verso 26, diz, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Vencida ela já foi por Jesus e vai ser aniquilada em breve. Portanto, queridos, já concluindo, que possamos viver a nossa vida em Cristo, encarando a morte física como um passo para a vida eterna, como uma bênção que nos permitirá fazer essa passagem desta vida temporária aqui para a vida eterna com Cristo. Que nós possamos viver a nossa vida em santidade perante o Senhor, porque a Bíblia diz, sem a santidade, sem a paz com todos e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E Jesus ainda diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que nós possamos acreditar nisso e viver por isso, para, pela morte, alcançarmos a vida eterna. Paulo ainda afirma, para mim, o viver é Cristo, e a morte é lucro. Em Filipenses capítulo 1, verso 21. Por isso, nós cantamos naquela bela canção, que foi cantada na semana passada, que eu pedi ao louvor para repetir hoje. Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Ressurreição é a morte da morte, por Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, pelo sacrifício do Senhor ao morrer na cruz por nós, pela ressurreição dele que nos garante que nós também vamos ressuscitar um dia, que nós vamos nos encontrar. A Tua palavra ainda nos diz, nesse capítulo de Coríntios, que os vivos não precederão, os mortos serão ressuscitados e na nossa frente para encontrar com o Senhor nos ares. Obrigado, Senhor, por essa esperança, que nós podemos crer que aqueles que morreram dentre os nossos, que viveram uma vida de piedade, que em vida se arrependeram dos seus pecados, estão descansando e esperando a vinda do Senhor. Ó Senhor, que nós tenhamos esta palavra em esperança em nossa mente. Nos ajuda, nos dá graça, nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém.